para você que está acompanhando a gente aí. Hoje estamos exclusivamente online por conta do acampamento que está tendo para a liderança. Já desde já peço que você esteja em oração por nós. Estamos encerrando agora na parte da manhã, vamos encerrar o acampamento lá. Então esteja orando, né, para que seja um momento que Deus possa manifestar tudo aquilo que Ele tem para manifestar para cada pessoa ali e começarmos um novo tempo para a nossa igreja. Nós temos aqui na nossa escola dominical, nós temos estudado sobre a carta aos Gálatas e nós vamos continuar. Na semana passada nós falamos sobre o comando e o conflito, né? O comando de vivam no Espírito e o conflito que vem quando a carne arrasta para longe desse caminho, quando a carne começa a puxar para longe desse caminho. E o que é a carne? A carne nós entendemos que é aquela parte do nosso ser, aquela parte do nosso corpo que não foi tocada, que não foi alcançada ainda pelo Espírito Santo. Talvez você viva isso na sua vida, que você entregou sua vida para Jesus, você sabe que tem coisas que foram feitas, você percebe ali que foi feita uma mudança, foi feita uma transformação por Jesus, mas tem uma área ou outra que você reconhece que ali não está tão legal ainda. Essa parte é o que entende-se aqui no texto como sendo a carne. E depois disso nós vimos as obras da carne, né? O que a carne faz. E aí teve uma lista lá, te convido, se você não viu, a olhar o vídeo da semana passada que traz as obras da carne. Várias coisas que acontecem quando nós deixamos o nosso ser governado pela carne. Deixar que o Espírito não assuma o controle de tudo ali. E hoje nós vamos seguir falando sobre o fruto do Espírito e como prevalecer sobre a carne. Então, abra sua Bíblia aí para ler comigo a carta aos Gálatas, o capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 22 até 26. Gálatas 5, de 22 até 26. Vou dar um tempinho para você abrir o texto aí. Gálatas 5, de 22 a 26, nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Amém. Esse texto, nós vamos ver ele aos poucos, como vimos na semana passada, e vamos começar vendo sobre o fruto do Espírito, que está aí no versículo 22 até o começo do versículo 23. E quando nós falamos do fruto do Espírito, até o texto nos favorece muito isso. Nós dividimos aqui em duas lições, mas ele vem logo depois das obras da carne. Ele é colocado justamente ali, um próximo do outro, para que a gente possa ver a diferença, né, das obras da carne e do fruto do Espírito. É interessante pensarmos nas palavras, né, que o primeiro é obras, né, e obra é uma coisa que se faz, e fruto é uma coisa que se brota. O fruto ele nasce naturalmente, a obra é uma coisa que é feita, para mostrar que as obras da carne elas são feitas, são obras nossas. E o fruto do Espírito é algo que o Espírito faz simplesmente brotar em nós. E outra coisa interessante é que obras ali está no plural. São várias as obras da carne, mas o fruto do Espírito, ele é um só. O fruto do Espírito, ele é somente um. Mas ele é composto de partes. Muitas vezes, você já deve talvez ter escutado isso, que se compara à mexerica, né, que é um fruto só com vários gomos ali, e aí traz a ideia que o fruto do Espírito é um fruto só com 9 gomos. E quando a gente olha para uma mexerica ou para qualquer fruta, a gente vê que as partes dele crescem de uma forma meio que homogênea. Numa mexerica, às vezes você vai achar um gomo ou outro ali que é bem menorzinho que os outros, mas de uma maneira geral eles são mais ou menos do mesmo tamanho. E é assim que se espera que o fruto do Espírito cresça em cada um de nós. E nós vamos separar essas partes, né, esses gomos aí do fruto do Espírito, nós vamos dividir eles em grupos para poder facilitar a compreensão, para a gente poder ver ele de uma forma um pouco mais didática.
E o primeiro grupo dessas partes do fruto do Espírito vai estar falando de atitudes para com Deus. E aí nós começamos pelo amor. E o amor é sempre bom frisar, né? Quando nós falamos de amor na Bíblia, ele não é necessariamente um sentimento. Na maior parte das vezes, quando se fala de amor na Bíblia, não se está falando de um sentimento, mas é sobre uma atitude. É o amor que no grego é a palavra ágape, que diz respeito a uma forma de fazer as coisas, uma forma de se colocar diante das coisas. Quando nós falamos de amor, nós precisamos entender que o amor é um atributo de Deus. Deus, ele tem suas características, são características que fazem Deus ser quem ele é. E o amor é um desses atributos. E quando falamos dos atributos de Deus, alguns ele comunica conosco. Ele empresta algum desses atributos para nós. Outros não, né? Por exemplo, quando falamos sobre Deus ser onipotente, ele ser todo-poderoso. Esse é um atributo de Deus que ele não compartilha com a humanidade. Mas o amor, o fato dele ser amoroso, é um atributo de Deus que ele compartilha conosco. Nós podemos ter amor, nós podemos ser amorosos, porque Deus, ele é amoroso e permite, ele compartilha isso com cada um de nós. E quando falamos desse amor, do amor ágape, é ele quem nos capacita para amar os que não são amáveis. Eu achei muito bonita essa frase, achei essa frase maravilhosa, que é o amor, esse amor é o que nos capacita a amar aqueles que não são amáveis. Quando você pensa nas pessoas que você convive, tem umas que são facinho de amar, não é verdade? Tem gente que você olha assim e fala assim, nossa, esse aqui é facinho de amar, pessoa agradável. Você quando vai para encontrar com essa pessoa, o seu coração já fica ansioso. Você conta os tempos, quanto tempo ali para poder encontrar essa pessoa. Eu falo isso a Elda, por exemplo, né, minha esposa. Ela é facinho de amar, ela é cheirosa, ela é agradável, ela é legal, ela é simpática. Ela é fácil de amar. Mas o amor ágape, ele nos permite amar pessoas que não são amáveis, pessoas que são difíceis. E aí talvez nisso venham outras pessoas do seu convívio. Talvez no seu trabalho você tenha que lidar com pessoas que são muito difíceis de lidar, pessoas que não são amáveis. Talvez na escola, talvez na faculdade, talvez até dentro da sua casa, você tenha contato com pessoas que elas não são pessoas amáveis, mas o Espírito Santo, o fruto dele nos faz capaz de amar essas pessoas que não são tão amáveis. E é interessante porque entendendo que isso é um atributo que é compartilhado de Deus, é algo que Deus tem. E aí pensando nisso, eu não sei se você já parou para pensar como que Deus foi capaz de amar você. Porque você conhece seu coração, não estou falando mal de você não, mas você conhece seu coração, você sabe como é que você é. E talvez você já tenha tido essa bad, eu já tive essa bad, né, de chegar um dia e falar assim, nossa, mas como que Deus foi capaz de me amar? Porque eu conheço meu coração, eu sei os meus defeitos, eu sei as coisas que eu já fiz, e ainda assim Deus foi capaz de me amar. Deus foi capaz de olhar além disso e me amar. E é isso que é chamado esse amor que está escrito aqui. É a capacidade da gente amar pessoas que não merecem ser amadas. E nós somos chamados a amar pessoas que não merecem ser amadas. Uma outra parte do fruto do Espírito é a alegria. E aí já vem a musiquinha na cabeça que a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Eu não vou cantar aqui porque ninguém merece me ouvir cantando. E é uma forma de amor, né? Nós falamos de amor aqui, eu não cantar é uma forma de amor. Mas a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Quem tem mais motivos para se alegrar do que o cristão? Nós sabemos que nós fomos salvos. Nós sabemos que foi pago um preço que nós não poderíamos pagar pela nossa salvação. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar para nos buscar. E Ele voltando vai trazer um mundo onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há morte. Nós temos muitos motivos para nos alegrar. Nós temos um olhar esperançoso para o futuro. Nós precisamos então ser alegres.
E quando fala de ser alegre, não é ser uma hiena debochada. Quando nós falamos dessa alegria, é encontrar alegria na presença constante de Deus. É saber que o Espírito Santo, ele habita em nós, que Deus cuida da nossa vida em cada detalhe, que nós podemos descansar no poder dele. Então nós temos grandes motivos para nos alegrarmos. Tem dias que são difíceis, tem dias que são bastante complicados, tem dias que parece que colocam a gente no chão, mas nós podemos olhar através disso e enxergar um futuro com esperança e com isso nos alegrarmos. Isso não quer dizer que nós não vamos chorar em alguns dias, isso não quer dizer que vão ter dias que nós vamos simplesmente querer sumir, porque a nossa vida é feita de altos e baixos, mas mesmo nos momentos difíceis encontrar motivos para nos alegrarmos em Cristo. No Novo Testamento, o verbo que é traduzido como alegrar, ele aparece 70 vezes no Novo Testamento. E o substantivo correspondente, que seria algo próximo de alegria, aparece 60 vezes. Olha como é falado de alegria no Novo Testamento. Nós precisamos entender que isso é uma coisa que diz respeito a termos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos alegra. Então, eu já ouvi uma coisa bastante triste disso, de falar de pessoas entender que são mais espiritualizadas quando elas param de sorrir, de viver uma vida séria, de viver uma vida sisuda, e que isso seria uma demonstração de santidade, porque está querendo, na cabeça da pessoa, está querendo evitar o deboche. Mas isso não é o que Deus espera de nós, porque Ele fala que a alegria, ela faz parte do fruto do Espírito. Então te convido a se alegrar, não ignorar as suas lutas, os seus desafios, mas se alegrar sabendo que há um Deus todo-poderoso que cuida de você, que está controlando cada situação e que te ama, que você tem motivos para olhar para o seu futuro com esperança e olhar até o seu presente com esperança. Uma outra parte do fruto do Espírito é a paz. E quando fala de paz, é uma coisa que todo mundo deseja, né? Todo mundo busca a paz. Ninguém quer viver em conflito, ninguém quer viver em guerra. Mas quando falamos de paz aqui, não é uma simples inexistência de conflito. Às vezes nós somos levados a pensar que a paz é a inexistência de conflito. Porque está tudo em paz, porque não tem conflito nenhum que está se levantando contra nós. Mas essa não é uma ideia verdadeira. Quando nós falamos de paz, é o jeito de viver em que o conflito não atinge a sua essência. Quando falamos de paz, é que os conflitos que nós vivemos no nosso dia a dia, e a nossa vida ela é cercada de conflitos, ele não chega a tomar o nosso interior, ele não chega a nos abalar. A gente consegue enfrentar com serenidade, com paz, com tranquilidade, mesmo os conflitos que se levantam contra nós. É viver um estado de confiança mesmo, de entender que Deus tem cuidado de cada um de nós. É interessante porque o próprio Jesus fala que a paz que Ele dá, Ele não dá como o mundo dá a paz. Porque nós falando disso, a ideia de paz é que todo mundo te deixe tranquilo, que ninguém venha te incomodar. Mas a paz de Jesus é muito superior a essa. Quando Jesus fala que ele dá paz, mas a paz que Ele dá é diferente da paz que o mundo dá, Ele faz ali um contraste com o Império Romano. Porque o Império Romano tinha uma ideia da paz romana, ou a Pax Romana, né, como era o nome usado na época, que era quando ele chegava a algum lugar e ele ia e abafava aquilo lá. O Império Romano não permitia, com o seu exército, não permitia que houvesse mais rebeliões ali. Ele pacificava de uma forma como que ninguém iria se levantar contra o Império. As regras do Império, elas eram impostas, quem tentasse se rebelar era punido ou era morto, e ali se tinha a ideia de paz, porque o Império Romano controlou aquela situação. Mas é uma paz opressora. Era uma paz que ela limitava, uma paz que ela impedia. A paz que Cristo nos dá é uma paz para a liberdade. É uma paz que nós podemos viver de acordo com quem nós somos. Não simplesmente seguir as nossas vontades, não seguir a carne que nós vimos lá atrás.
mas encontrar a alegria que nós falamos de andar nos caminhos do Senhor, de andar nos caminhos que Ele propôs a cada um de nós. E aí nós temos paz, porque mesmo quando o conflito nos alcança, quando nós enfrentamos os nossos desafios, nós temos a paz que temos trilhado o caminho que foi proposto para cada um de nós, que nós temos andado nos caminhos de bênçãos que Deus colocou diante de cada um de nós. Então, mesmo quando as coisas parecem não ir bem, nós sabemos que nós podemos confiar no nosso Senhor, e com isso nós temos a paz. Essa paz, ela é algo superior e divino, é uma paz que não se consegue explicar. Talvez você já tenha vivido isso, de você estar numa situação complicada, numa situação difícil, e você está em paz. Você talvez até tenha pensado, era para eu estar perdendo a cabeça nessa situação, mas eu estou em paz, eu estou tranquilo. E essa é uma paz que Deus nos dá, é uma paz que ela é fruto do Espírito Santo que está em nós. Seguindo no nosso estudo, aí nós vemos um outro grupo, um outro grupo de partes, de gomos desse fruto do Espírito, que são das atitudes para com o próximo. A primeira delas aqui é a longanimidade, e ela está muito relacionada com o que nós chamamos costumeiramente com paciência. Quando nós falamos que a pessoa fala assim que ela perdeu a paciência, é porque acabou a longanimidade dela. Quando fala sobre a longanimidade, é uma ideia de não se perder não só a paciência, mas também de não se perder a esperança. A longanimidade, a palavra traz a ideia do longo ânimo, O ânimo que muitas vezes é traduzido como vontade. É ter um ânimo, uma vontade que ela consegue se alongar, que ela consegue continuar caminhando. E não se perde, como falamos aqui, não se perde a paciência e nem a esperança. E mesmo com quem merece. Porque tem gente que, talvez você tenha sentido isso, que tem pessoas que parece que foram colocadas na sua vida só para testar a sua paciência. E a longanimidade, ela se revela nisso, de você conseguir manter a sua paciência, mesmo com pessoas que aparentemente não merecem que você tenha paciência com elas. Talvez tenha pessoas que você se relaciona que parece que propositadamente elas fazem coisas para te irritar, para te tirar do trilho. E a longanimidade está ligada, mesmo com essas pessoas, você conseguir manter a paciência, você conseguir manter a calma, você conseguir manter um bom testemunho de Cristo. E assim como nós falamos do amor, nós precisamos buscar referência no próprio Deus, porque a gente vive num mundo muito corrido, e às vezes a ideia de ter paciência com alguém parece algo que não é muito, você não tem obrigação de ter paciência com ninguém, porque talvez ninguém tenha paciência com você. Mas aí, imagina só, pensando em Deus como nosso referencial, se Deus queimasse no golpe com você por cada deslize que você tem. Porque se você olhar bem, você provavelmente já desafiou muito a paciência de Deus. Deus tem sido muito longânimo com você. Se você analisar friamente a situação, se você olhar com calma, ver ali, sem nenhum tipo de paixão, sem tentar puxar sardinha para o teu lado, você vai ver que Deus tinha todos os motivos para ter perdido a paciência com você já há muito tempo. Talvez seja um pecado que você está lutando faz tempo e você cai várias vezes no mesmo pecado. Imagina só se alguém tivesse errado com você tantas vezes quanto você erra com Deus. Nós sabemos que Deus, ele continua, ele é perseverante no amor dele. O amor dele, nós falamos, ele é incondicional, e nós vemos a longanimidade dele continuar nos perdoando, ele continuar nos chamando para próximo deles. Nós somos desafiados a viver essa mesma longanimidade em nossas vidas, em nossos relacionamentos. Talvez tenha alguém que te desafie muito, talvez tenha uma pessoa que seja difícil de você manter o convívio com ela, talvez essa pessoa te faça perder a paciência de uma forma fácil. Então busque olhar essa pessoa com o olhar que Deus olha para você. Olhar para essa pessoa
tentando ser longânimo com ela, como Deus é longânimo com você. Porque Deus, ele tem mantido a paciência dele conosco já há muito tempo. Uma outra parte do nosso relacionamento com os outros é a benignidade. E a benignidade do nosso texto, ela se aproxima bastante do que no nosso dia a dia nós chamamos de gentileza. Ela se expressa muitas vezes nas ações. É a ideia de você fazer o bem para alguém, de você fazer o bem a uma pessoa. É a capacidade de fazer o bem às pessoas. E também se reflete na capacidade de perdoar. É interessante como o fruto do Espírito, por ser um fruto do Espírito, ele mostra coisas do nosso relacionamento com Deus, que nós devemos copiar para o nosso relacionamento com o nosso próximo. Porque quando falamos da benignidade, da gentileza com que Deus nos trata, da capacidade que Deus tem de fazer o bem a cada um de nós, e como isso reflete na capacidade de Deus de nos perdoar. Nós somos chamados a fazer a mesma coisa na vida dos nossos irmãos. Somos chamados a fazer a mesma coisa na vida daqueles que não são nossos irmãos, mas nós convivemos no nosso dia a dia. Nós somos chamados a tratar essas pessoas com bondade, com gentileza, de fazer o bem a essas pessoas e também de perdoá-las. Perdoá-las quantas vezes se fizer necessário. Quantas vezes nós fomos ofendidos, nós somos chamados a perdoar essas pessoas. Então a benignidade, ela também vai transparecer, como nós temos visto, né? Faz todo sentido isso, porque é o fruto do Espírito, é o Espírito que faz brotar isso em nós, ele trazendo coisas de Deus para a nossa vida, para a nossa forma de agir. Então a benignidade, a nossa capacidade de perdoar, ela está ligada à capacidade que Deus nos tem de perdoar. Ele demonstra a sua benignidade em nossas vidas através do seu perdão. E nós somos chamados a imitar essa benignidade, perdoando as pessoas que venham a nos ofender, que venham a nos causar algum mal. E junto da benignidade tem a bondade, que vai falar sobre a forma de como se enxerga as coisas. A bondade vai ser muito a forma como você encara todas as situações, e ela se revela nas palavras. A bondade, ela vai dizer respeito sobre o que está dentro no seu coração. Tem aquele versículo que nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. A bondade, ela mostra o que tem no nosso coração. É um fruto do Espírito que revela o que está dentro de cada um de nós. E ela vai estar muito associada, nós conseguimos ver ela claramente quando se faz o bem sem segundas intenções. O jeito de se viver de hoje, nós encontramos muitas pessoas que fazem o bem, mas elas fazem o bem com segundas intenções, elas fazem o bem pensando em algum lucro, em algum proveito. São pessoas que fazem o bem para poder melhorar a própria imagem, para poder fazer uma média com alguém talvez. São pessoas que fazem o bem porque de alguma forma acreditam que podem comprar algum favor de Deus fazendo bem a outras pessoas. São pessoas que fazem o bem porque entendem que com isso vão poder ir para o céu, através do bem que elas fazem. Mas a salvação, nós sabemos que a salvação ela é pela fé, né? Nós somos salvos graciosamente e nós temos acesso à salvação pela nossa fé, não é nossas obras. Mas a bondade, ela nos leva a fazer coisas. É o Espírito que nos conduz a fazer coisas para o bem, porque nós queremos ver pessoas bem, porque nós entendemos que é o que Deus espera de nós. Uma frase que é muito interessante, que fala que nós não vamos para o céu porque nós fazemos o bem, mas nós fazemos o bem porque nós fomos salvos para o céu. Pelo fato que nós fomos salvos, que Jesus, ele entrou em nossa vida, ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar, a nossa salvação está garantida. E por nós sermos salvos, por nós sabermos dessa verdade, nós somos inclinados a fazer o bem. Nós não fazemos o bem querendo merecer alguma coisa em troca. Nós fazemos o bem porque o nosso Deus faz o bem.
e nós queremos imitar, nós queremos andar conforme o nosso Deus anda. Uma outra, e aí passando já para a última parte, para o último conjunto de partes, né, do nosso fruto, o último conjunto de gomos do nosso fruto, né, do fruto do Espírito. Aí vem falar das atitudes para consigo mesmo. E a primeira delas é a fidelidade. A fidelidade também é um atributo que Deus compartilha conosco. E ela traz a ideia de alguém que é confiável, uma pessoa que mantém a palavra. Que coisa maravilhosa é quando nós encontramos pessoas em quem nós podemos confiar. Pessoas que cumprem com a sua palavra. Pessoas que prometem e depois fazem tudo aquilo que elas prometeram. Quando nós falamos que Deus é fiel, a ideia é justamente essa. É que Deus cumpre o que Ele promete. Que Ele tem cumprido todas as promessas que Deus fez, Ele vem cumprindo. Ele prometeu que vai voltar para nos buscar, que Jesus vai voltar para nos buscar, que vai restaurar novos céus e novas terras. E nós cremos nessa promessa, porque Ele cumpre as suas promessas. Saber que Deus é fiel, falar da fidelidade de Deus, é sobre isso. E o Espírito Santo nos faz parecido com Ele. O Espírito Santo nos faz parecido com Deus. Ele nos dá essa capacidade de mantermos fiel à nossa palavra. Você pode ter vivido já uma situação que você prometeu algo, e para cumprir essa promessa, você tomaria ali um prejuízo, você seria até prejudicado por algo. Mas você decide que você vai manter a sua palavra, porque você foi chamado a viver dessa forma. E isso é muito de Deus, porque, pensa comigo, humanamente falando, de uma forma simplesmente lógica e racional, por que é que você tomaria um prejuízo simplesmente para manter a sua palavra? A ideia de nós sermos fiéis à nossa palavra, de termos fidelidade, é porque o Espírito Santo age em nós, é algo que Deus vem causar em nós. Deus nos permite que nós sejamos fiéis, Ele permite que nós possamos agir com fidelidade à palavra dEle. E que maravilha poder viver isso. Que coisa boa é podermos ouvir que você cumpre o que você promete. Você dizer para alguém que você vai fazer algo e talvez você oferecer uma garantia, a pessoa dizer que você não precisa oferecer garantia nenhuma, porque ela te conhece, sabe que a tua palavra é suficiente. Como é bom poder viver dessa forma. Como é bom saber, viver de uma forma que as pessoas confiem na nossa palavra, porque a nossa palavra ela é valiosa. Ainda mais da forma como nós vivemos hoje em dia, que as pessoas têm muita dificuldade em acreditar na palavra um dos outros. O pessoal mais antigo fala, né, que no meu tempo as coisas eram no fio do bigode, que não precisava de assinar documento. E a ideia é que isso seja o que nós vivemos como cristãos, que nós possamos viver no fio do bigode, que a nossa palavra tenha peso e que as pessoas possam confiar naquilo que nós falamos. Nós seguimos e aí vem a mansidão, que é um outro gomo aí do fruto. E a mansidão, ela não é uma apatia boba. Quando se fala de mansidão, não é ser bobo, não é ser trouxa. A mansidão, ela é o contrário do espírito de briga. Nós vimos na obra da carne, quando a pessoa é briguenta. E a mansidão é o oposto disso. É uma pessoa que consegue enfrentar situações sem perder ali, sem precisar de se valer ali de uma briga. É uma pessoa que consegue conduzir as situações sem ter que levar para o campo da briga. Você provavelmente conhece alguém que qualquer coisa que a pessoa se desagrade, ela já consegue preparar uma briga em cima disso. Pessoas que quando você discorda dela, ela já vai partir para a briga. Ela não consegue discutir uma ideia, ela sempre leva tudo para o lado pessoal. E quando nós somos mansos, a mansidão, ela nos torna capazes de algumas coisas. A primeira é a de repreender sem rancor. Você dizer para alguma pessoa que ela fez algo que te desagrada, ela fez algo que você não gostou, sem precisar de colocar nisso algum tipo de rancor. A mansidão nos permite dizer assim, olha, você fez isso, eu não gostei disso que você fez,
E eu gostaria que você não fizesse mais isso. E fazer isso sem guardar nenhum rancor, sem arrastar isso para o futuro. A mansidão, ela também nos torna capazes de debater sem intolerância. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, só que é o contrário. Que hoje em dia as polarizações que se vive, parece que todo debate ele tem que ser permeado pela intolerância. Quando você vai debater, você vai para brigar, você vai para discutir, você vai para bater boca. Mas a mansidão permite que nós possamos debater sem intolerância, debater de uma forma tolerante. Eu escutar o meu irmão, ouvir as ideias dele, que vão ser ideias diferentes das minhas, eu discordar das ideias dele, sem desrespeitar o meu irmão, sem entender que o que ele pensa ali, os pensamentos dele, fazem dele alguém que eu não possa conviver. Pelo contrário, o convívio vai ser fortalecido pelas discordâncias, e nós vamos crescer com isso, aprendendo um com o outro. A mansidão também nos permite irar sem pecar. Tem um versículo que nos diz: irai, mas não pecai. E o Tato sempre traz isso, que é muito interessante, que a cultura brasileira, ela traz muita ideia de que a raiva, que a ira, ela precisa ser violenta. Mas na verdade ela não precisa. A ira, a raiva, ela vai expressar uma indignação, uma postura de quem não concorda muito veemente com alguma coisa que está acontecendo. Você olhar para algo e dizer que isso está muito errado, e você sentir algo a respeito disso, que isso está muito errado, que as coisas não podem ser assim. Mas você não precisa reagir de forma violenta a respeito disso. E a mansidão é o que nos permite a reagir de uma forma não violenta contra aquilo que nos deixa indignados. Então, a mansidão nos permite irar sem pecar. E ela também nos torna capazes de sermos humildes sem sermos fracos. Quando fala sobre ser humilde, é interessante lembrar que a palavra humilde está muito ligada à palavra humilhação. Ser humilde é a capacidade de se humilhar, é a capacidade de se rebaixar. Mas aí a mansidão nos torna capazes de nos colocar abaixo de alguém sem sermos fracos, sem perder o pulso, sem perder a fibra, sem perder a energia. A mansidão permite tudo isso. E isso é maravilhoso, porque isso contraria muito a ideia comum que se tem da mansidão. Porque quando se fala assim, fulano ele é uma pessoa muito mansa, e aí talvez você já faça aí um retrato de uma pessoa boba. Mas a mansidão não tem nada a ver com ser bobo, não tem nada a ver com ser apático. Ela tem a ver de você não reagir de uma forma violenta às coisas, você saber temperar as suas reações. E aí depois disso vem o domínio próprio. Domínio próprio é temperança e moderação. A pessoa que tem domínio próprio, ela muitas das vezes vai se mostrar como sendo o oposto do estouradinho. Você pode conhecer alguém que por qualquer motivo já fica muito bravo. Qualquer motivo é um motivo da pessoa ficar muito brava, de xingar, de gritar, de falar alto, de querer talvez ofender alguém, de querer dar o troco. O domínio próprio é o oposto disso. Em 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 5 e o começo do versículo 6 nos diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Aqui Pedro está falando que deve ser acrescentado o domínio próprio no nosso dia a dia. E olha só quem está falando, é Pedro. Pedro, que ele era conhecido por ser um cara muito estourado. O Pedro que cortou a orelha lá do soldado. O Pedro que falava sem pensar. Pedro, quando nós olhamos ali nos relatos dos evangelhos, nós vemos uma pessoa com pouco ou nenhum domínio próprio. Mas aí aqui nos escritos dele, ele já vem, na carta dele já vem dizendo, ele encorajando pessoas a terem domínio próprio.
Quando nós lemos sobre Pedro em Atos, ali depois de Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, nós vemos um Pedro diferente. Nós encontramos um Pedro que ele não é mais aquele Pedro estourado que age sem pensar. Nós encontramos um Pedro com domínio próprio. E aí nós vemos outra vez mais que é fruto do Espírito. Talvez você esteja ouvindo essa palavra nesse momento, você esteja escutando esse estudo, e você esteja pensando assim: mas eu nasci desse jeito, eu sou desse jeito mesmo, eu sou assim. Então, fazer o quê? Fazer o quê? Deixa o Espírito frutificar em você. O fruto do Espírito mudou Pedro. Pedro, que era uma pessoa estourada, sem nenhum domínio próprio, ele começa a demonstrar esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Ele começa a não só a demonstrar que ele tem o fruto do Espírito, que tem domínio próprio, mas começa a encorajar pessoas a viver demonstrando o domínio próprio. Então, não se deixe privar de viver o que o Espírito Santo tem para você. Viva tudo que o Espírito Santo tem para você. Viva o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Ele tem uma vida melhor. Então permita que o fruto do Espírito brote, cresça em você e que mostre como é andar nos caminhos do Senhor. E quando nós falamos aqui de domínio próprio, eu quero fazer uma ressalva, porque muitas das vezes quando falamos de domínio próprio, a gente costuma levar muito para o lado da raiva, que é algo que é muito visível, né? A pessoa que ela não tem domínio próprio, na raiva, ela fica muito claro ali, o que ela não tem esse domínio próprio. Mas o domínio próprio, ele vai se estender para várias áreas. Nós falamos na semana passada sobre a glutonaria. A falta de domínio próprio, ela vai se revelar quando você come mais do que você deve. A falta do domínio próprio, ela vai se manifestar em qualquer impulso seu que você não consiga controlar. Talvez tenha algum pecado que você olha para ele e fala assim: nossa, a hora que eu vou ver eu já fiz. O que você precisa é de domínio próprio. O Espírito Santo, ele pode promover isso em você. Ele pode promover que você tenha mais domínio próprio. E quando ele termina aqui, falando sobre o fruto do Espírito, ele diz, no finalzinho do versículo 23, contra estas coisas não há lei. Está querendo dizer que não há nada que venha te pedir para viver fora disso, que você deve buscar o fruto do Espírito, que ele ocupe quanto mais da sua vida, quanto mais o fruto do Espírito crescer em você, melhor será. Você não precisa buscar moderação no fruto do Espírito. Quanto mais do fruto do Espírito você tiver, mais parecido com Deus você vai andar. E seguindo no texto, tem a conquista sobre a carne, nos versículos 24 até 26. O versículo 24 nos fala sobre crucificar a carne. E aí eu repito que carne é a parte que não foi tocada pelo Espírito Santo. Nós somos chamados a lançar a nossa carne na cruz, a crucificar a nossa carne, porque ela morrendo na cruz, a nossa carne, nós podemos viver o que o fruto do Espírito tem para cada um de nós. Isso significa como nós devemos tratar as nossas vontades e desejos que vão contra aquilo que Deus tem para cada um de nós, o caminho que Deus propôs para cada um de nós. Pensando nisso, é a ideia de que não adianta, quando você vai lavar a louça, não adianta você só deixar a louça de molho. Não adianta você só deixar sua louça de molho em cima da pia, porque ela não vai lavar, ela não vai ficar limpa, você tem que esfregar. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque às vezes na sua caminhada com Cristo, às vezes você só deixa as coisas de lado, esperando que Deus venha e mude tudo. É no poder dele que nós encontramos a mudança, mas vai caber muitas vezes a você ir até lá na onde que está sujeira e esfregar para que ela saia. Não adianta você simplesmente querer deixar de molho em cima da pia e que com o tempo as coisas vão simplesmente limpar. Você precisa tomar uma atitude, você precisa se posicionar para crucificar a sua carne.
Se você sabe que em você tem vontades, tem desejos que desagradam a Deus, não se contente em simplesmente se colocar em oração e esperar que essas vontades passem, que você deixe de sentir essas vontades. Busque fazer tudo que está dentro do seu alcance, para que você possa eliminá-las de sua vida. Talvez você tenha que abrir mão de alguns costumes, tenha que abrir mão de alguns lugares, tenha que abrir mão de algumas pessoas, porque essas pessoas te levam para caminhos que desagradam a Deus. Então, busque crucificar a sua carne. Uma outra orientação é andar no Espírito. E é uma continuação do anterior. Não basta crucificar a carne e deixá-la lá. Você tem que buscar atitudes que te levem a andar no caminho de Jesus. É preciso uma nova conduta. Ou você anda de sapato sujo pela sua casa depois que você limpa. Talvez você foi lá, limpou a sua casa, foi lá, passou, varreu, aspirou, depois passou um pano um pouco mais seco, a casa está com aquele cheirinho gostoso de veja, aí você pega aquele sapato todo lameado e começa a andar pela sua casa. Não é isso que a gente faz. Quando a casa está limpa, a gente busca conservar a casa limpa. E a mesma coisa é com a gente. Não basta simplesmente tirar a sujeira e depois não cuidar, porque a sujeira vai acabar tomando conta de novo. Nós precisamos crucificar a carne e, por outro lado, passar a andar no Espírito, andar no caminho que Jesus Cristo propôs para cada um de nós. Busque os caminhos de Deus para viver, busque conhecer a vontade dEle e andar nos caminhos da sua vontade. E por fim, no versículo 16, não nos deixar possuir de vanglória. Se você conseguiu fazer o fruto, abrir caminhos para o fruto do Espírito brotar em você, crescer, se tornar poderoso, não use disso para poder se vangloriar, para ficar se achando. E também não comece a provocar pessoas. Você pode correr o risco de ser tentado a querer colocar em outras pessoas o modo de viver que Deus levou até a sua vida, a querer exigir de pessoas vitórias que você conquistou. Mas Deus trata cada pessoa individualmente. Nós somos chamados a viver em harmonia com os irmãos. Alguns vão estar em algum lugar da caminhada diferente do seu. Nós precisamos entender isso e desfrutar daquilo que Deus tem para cada um de nós, mas não fazer com que isso gere algum tipo de intriga entre os nossos irmãos. Se você está numa caminhada espiritual, se você se sente adiantado e vê pessoas ainda engatinhando, ofereça toda a sua ajuda para essas pessoas, se alegre em cada conquista de cada uma dessas pessoas e saiba que vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai aperfeiçoar cada uma delas. Mas não tente colocar em cada pessoa um peso que é seu. Não tente fazer da caminhada do outro, que a caminhada do outro seja uma caminhada igual à sua, idêntica à sua, porque cada um tem os seus próprios caminhos. Jesus Cristo é o nosso caminho, mas como percorremos esse caminho é diferente para cada pessoa. Então saiba, como uma forma de amor, reconhecer isso na vida das pessoas. E com isso, nós passamos para a nossa conclusão. E eu quero deixar aqui alguns desafios para você. Primeiro, crucifique a carne e dê lugar para o Espírito Santo frutificar. Se você conhece desejos que estão em você, que são da carne, que são obra da carne, não perca tempo. Corra para lançar na cruz cada um deles. E com isso, ande nos caminhos que Deus preparou para você. Dê lugar para o Espírito frutificar. Ele frutificando, ande no Espírito. Ande no Espírito, isso quer dizer uma conduta diária, uma conduta do dia a dia. Você viver todos os dias andando no Espírito. Que os seus passos, as suas ações, grandes ou pequenas, elas sejam pautadas pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. E por fim, faça tudo isso com humildade. Lembre-se que o fruto, ele é do Espírito, ele não é seu. Você deu lugar para o Espírito Santo frutificar em você. Mas quem tem feito a obra é o Espírito Santo. Quem tem dado o fruto é o Espírito Santo. Se você consegue amar,
se você consegue ser longânimo, se você consegue ser benigno, se você consegue qualquer uma dessas coisas, é porque o Espírito Santo tem agido em você. Ele tem te fortalecido, é tudo graças a Ele. Graciosamente Ele te permitiu fazer assim. Então reconheça isso e viva dessa forma. Viva dessa forma de que o Espírito, mostrando que o Espírito Santo é quem conduz os seus passos. Amém? Te convido a orar, a fechar os seus olhos. Te convido a colocar em oração, seguindo, como nós fizemos na semana passada. Se há algo que você reconhece que é da carne, que você precisa que seja crucificado, faça essa oração agora. Confesse a Deus o seu pecado. Peça para que Ele te dê forças para lançar na cruz cada resquício de carne que ainda haja. E faça uma oração. Eu quero te desafiar a abrir o seu coração de uma forma bastante sincera, de fazer uma oração dizendo a Deus que você deseja andar no Espírito. Que os seus dias, todos eles sejam conduzidos, que eles sejam direcionados pelo Espírito Santo. Que o fruto do Espírito esteja forte em você e seja reconhecido pelas pessoas. Então feche seus olhos aí que nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na sua presença, Senhor Deus, agradecendo porque o Senhor nos deu o seu Espírito Santo. Através dele nós podemos reconhecer os nossos erros, nós podemos, Pai, ser convencidos dos pecados. Nós queremos agora orar a Ti, Senhor Deus, lançando na cruz toda a carne, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa, o Senhor sabe as dificuldades de cada um, mas nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que não há nada que possa se levantar contra o seu poder. Assim nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça para lançar na cruz toda a carne, para poder crucificar toda a carne, e aí sim poder viver, Pai, viver a plenitude do Teu Espírito. Nós queremos andar no Espírito, Senhor Deus. Nós não queremos ser cristãos que apenas nas reuniões de domingo, que nos momentos de encontro, que estejamos buscando a sua vontade, mas que nós possamos todos os dias estar andando no seu Espírito, estar buscando a sua vontade e alegrando ao Senhor, ó Pai. E pedimos que o Senhor nos mantenha humildes, que o fato de o Teu Espírito estar frutificando em nós não nos faça achar que sejamos bons, que sejamos melhores que alguém. Nós queremos que em todo momento nós possamos reconhecer que é o Teu Espírito Santo que aperfeiçoou toda a obra. Nós queremos que as pessoas, olhando para as nossas vidas, reconheçam que é o Espírito Santo quem nos conduz, que nós andamos nele e que o Seu nome assim seja glorificado, Senhor Deus. Pai, quero pedir que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa aqui que está assistindo essa transmissão. Quero pedir, Pai, que o Senhor esteja preparando o coração de cada um para caminhar no Seu Espírito, para andar no Seu Espírito. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e que a vida de cada um possa testemunhar do Seu amor e do Seu cuidado, Pai. Assim, Senhor Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe aí o seu dia, que Ele esteja abençoando aí a sua tarde, que Ele esteja preparando desde já o nosso culto à tarde, nosso culto à noite, e que eu espero você lá, para que possamos junto cultuar o nosso Deus, glorificar o Seu nome. Até lá, e que Deus abençoe a vida de cada um.